Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Gênesis 13. Gênesis 13. Ali no fundo todo mundo consegue me ouvir ou é melhor que a gente tem microfone? Amém. Então Gênesis 13 diz assim: Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló então olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou as suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: Olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhes darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou o seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre, e ali construiu mais um altar ao Senhor. Até aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Senhor, nós temos aqui o coração grato, como foi mencionado pelo nosso diácono Zildimar. Senhor Deus, este é um culto de ação de graças, um culto onde nós podemos agradecer os teus feitos, meu Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem ainda grandes coisas para fazer na nossa vida, grandes coisas para fazer através desse ministério, e tudo nós entregamos diante do teu altar. Que não haja, Senhor Deus, no nosso meio ganância, que não haja qualquer outra coisa ou qualquer outro sentimento que não seja aquele que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Abençoe-nos nessa manhã, abençoe a vida de cada irmão que aqui está, cada irmão que vai nos acompanhar, Senhor Deus, ao longo dessa jornada, que o Senhor seja com cada um deles, dando da tua graça, da tua presença, da tua sabedoria, e que nós possamos crescer diante do Senhor e diante dos homens. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. A gente está tendo aqui o nosso primeiro culto no templo e foi uma surpresa para todo mundo. A gente anunciou já essa semana e alguns irmãos, é claro, tinham já alguns outros planejamentos e não puderam estar aqui hoje. Mas nós louvamos ao Senhor porque
desde o princípio, né? Quando a Elohim foi estabelecida, ela iniciou, Deus nos deu promessas, Deus nos deu palavras, e hoje nós estamos começando a receber o cumprimento dessas palavras. Porque eu falo para os irmãos, já tinha falado antes, o melhor é nós termos Deus e termos a essência de Deus, e isso supre todas as coisas. Todo o resto, a palavra de Deus nos fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque todo o resto, né, tudo mais se acrescentará. Então, a gente pode buscar em primeiro lugar o Senhor e depois o restante das coisas, tudo mais irá acompanhar. Glória a Deus. Nós lemos aqui o texto de Gênesis 13. Esse texto, ele é muito importante para nós, para a gente ver o que a gente, baseado até no que eu falei agora, como é importante nós termos a presença do Senhor na nossa vida. Tá? Nós vemos aqui Abrão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e Deus tinha dado, alguns capítulos atrás, uma ordem para Abrão, para que ele pegasse a sua esposa e saísse do meio da sua parentela. Então, assim, deixa todos os seus parentes para trás e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou para Abraão aonde ele estava levando, mas falou para ele assim, eu vou te mostrar um lugar, e eu vou te abençoar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão, ele era já um senhor de idade, ele era um senhor que não tinha filhos, mas ele creu no Senhor. Inclusive, a Bíblia vai nos falar que Abraão, ele é o pai da nossa fé. Né? Quando você vai lá em Hebreus, ele fala que ele é pai da nossa fé. E quando nós, inclusive, cremos no Senhor Jesus, nós somos considerados diante de Deus como descendentes de Abraão pela fé, porque nós estaríamos imitando a fé de Abraão. Mas Abraão, ele vai obedecer àquela ordem de Deus, e ele vai pegar junto com ele Ló, que é o sobrinho dele que ele cuidava. Se você for ler também um pouquinho antes, você vai ver que o irmão de Abraão morreu e deixou Ló. Então Ló foi como se fosse um filho para Abraão, mas não era o filho dele. E conforme a gente vê, a presença de Deus na vida de Abraão faz com que ele fique muito rico. Ele vai ter rebanhos, e nós lemos aqui, inclusive, no versículo 2, Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Essa riqueza toda veio da presença de Deus. E eu quero chamar a sua atenção, porque quando nós temos a presença de Deus em nós, Deus nos enriquece. E não estou falando apenas da parte financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós começamos a ver uma abundância das coisas de Deus em nós. Nós começamos a ver uma abundância da felicidade, uma abundância de paz do Senhor. Nós também temos enriquecido financeiramente, porque Deus, Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Então, para o Senhor, nada é impossível. Mas a presença de Deus é o essencial. E a gente vê que Abraão, então, vai ser enriquecido. Mas a Bíblia vai nos falar uma coisa, que Ló também vai ser enriquecido. Ló não tinha recebido de Deus uma direção de sair. Porém, ele seguiu o seu tio, mediante a promessa que Deus deu para o seu tio. E muitas vezes a gente ouve algumas pregações que falam que Abraão não deveria ter levado Ló, mas nós vamos ver hoje, nesta manhã, que Ló foi um homem justo diante de Deus. A Bíblia nos fala isso. Tá? Então Ló acompanha Abraão mediante a fé que ele criou na promessa de Deus sobre o tio dele. Olha que coisa interessante. Existem momentos aonde, e nós vamos ver na Bíblia, que Deus faz uma promessa para alguém, e aquela pessoa, às vezes, não dá valor para a promessa que Deus fez. Porém, se nós cremos na promessa de Deus, a graça e a misericórdia de Deus nos alcançam. E nós vemos aqui, então, que Ló vai crer na promessa que Deus deu para Abraão, e falou, eu não quero ficar de fora disso. Eu quero ir junto, e ele vai junto. E ele também vai ser enriquecido. É o que nós lemos aqui em Gênesis 13. Ele vai começar então a enriquecer e os dois morando próximos vão começar a ter atrito. Mas não eles, as pessoas que trabalhavam para eles. Os pastores de Ló vão começar a ter atrito com os pastores de Abraão, aqueles que cuidavam das ovelhas. E Abraão fala, nós somos parentes, a gente não pode viver em atrito, escolha um lugar, aquele lugar que você quiser,
Você fica com esse lugar. Eu vou para o que sobrar. E eu acho isso muito interessante, porque a fé de Abraão era que Deus era a fonte da riqueza dele. Está aí comigo? Deus era a fonte da riqueza dele. Então, para ele, tanto faz ele pegar o melhor lugar ou não. Ele falou, Ló, escolhe para você o que você quiser. Eu vou ficar com o resto. O resto, na presença de Deus, é melhor do que o tudo na ausência de Deus. E Ló, a Bíblia vai falar que ele vai olhar para as planícies, ele vai olhar demoradamente. Vamos lá. Versículo 10. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Joar. Ele não foi, eu vou querer aqui. Não, ele ficou olhando. Ele olhou tudo, ele analisou toda a planície, ele foi vendo do ponto de vista natural. Isso daqui vai me enriquecer. E ele vai escolher o melhor para ele. Porque enquanto Abraão sabia de que a promessa de Deus, a presença de Deus era a fonte de todas as riquezas, de tudo aquilo que ele tinha, Ló via como se a situação e as circunstâncias fossem melhor e fossem o fruto das suas riquezas. Então ele foi naquilo que ele viu, naquilo que no entendimento dele ele falou, não, isso daqui é o melhor. Aqui são planícies, aqui não tem área de montanha, aqui é bem irrigado, então eu com certeza não vou passar seca, a gente não vai ter qualquer tipo de problema, a gente vai enriquecer. E ele vai pegar isso. E a Bíblia vai nos falar que Abraão fala, ok, então eu vou ficar com o restante. Nós podemos ir adiante e você vai ver que a Bíblia já fala uma coisa para nós, versículo 13. O povo dessa região, a região que Ló escolheu, ou seja, ele só viu aquilo que ele gostava, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Quando a gente vai olhar por aquilo que a gente acha agradável aos nossos olhos, quando a gente não percebe em nós que é a essência de Deus que nos abençoa, quando a gente vai na nossa força, pode parecer lindo, porém a consequência vem. Às vezes aquilo que é bonito, aquilo que é exuberante à vista, pode ser terrível mais para frente. Coisas que a gente não sabe. Mas se nós confiarmos de que o Senhor é a fonte da nossa prosperidade, é a fonte da nossa bênção, é a fonte de tudo aquilo que nós temos, não importa onde nós estivermos, Deus vai estar nos honrando. E nós vemos aqui então que Ló vai escolher aquilo baseado nos seus olhos, porém aquilo que ele escolhe é perverso, é mau, né? E o povo aonde ele está peca contra Deus. Agora eu quero ler com vocês, quero que você vá adiante, lá no capítulo 19, Gênesis 19. A gente está no 13, um pouquinho adiante, Gênesis 19. A Bíblia vai nos falar que Abraão, mesmo tendo escolhido um local, o restante, né, o que sobrou, Deus vai dar uma ordem para Abraão, ande caminho pela terra, porque onde você for eu estou te dando, aonde você olhar eu estou te dando. E Abraão vai ser abençoado por Deus, Abraão vai ser muito mais enriquecido com o Senhor. Ele, inclusive, se você vai no Gênesis 14, nós estávamos no 13, no 14, o povo da cidade onde Ló escolhe vai ser roubado, vai ser saqueado. Abraão vai em salvar, vai em resgate de Ló, vai salvar ele. E agora a gente chega aqui no capítulo 19, a maldade daquele povo, da região onde Ló tinha escolhido, região boa aos seus olhos. A maldade daquele povo chegou ao trono de Deus e Deus falou, basta. Então, Gênesis 19 está falando assim, ao anoitecer, 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas
curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes essa noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito, e por fim eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa de Ló. E eles gritaram para Ló: Aonde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora, para nós, para que tenhamos relações com eles. Os homens da cidade, a cidade era tão perversa, era tão maligna, que os homens da cidade, ao saberem que dois homens estrangeiros de fora tinham chegado na casa de Ló, eles queriam ter relações sexuais com eles. Que ele levasse eles para fora para que eles tivessem esses tipos de relação. Era maligno. E Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. E ele implora: por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, eu tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Ló aqui, ele vai chegar a um ponto onde ele está oferecendo as próprias filhas para ter relação com aqueles homens, mas para proteger os hóspedes, porque ele sabia que aqueles homens eram homens de Deus. A situação ela fica tão perversa que as pessoas, e a gente vê Ló aqui, não sabe mais o que é certo e errado. Ele sabe o que é errado, mas ele não sabe escolher o que é o menos pior da situação. E isso é terrível. E às vezes eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes nós somos colocados em situações e nós devemos nunca perder o foco do que Deus quer de nós. Como foi até ministrado aqui durante dízimos e ofertas. Existem situações onde nós passamos, Deus permite que nós passamos por ela, para que a gente seja aprovado, para que nós sejamos aprovados, para que a gente possa crescer diante de Deus, crescer diante das pessoas. Mas a gente não pode, quando passar por essas situações, esquecer o nosso norte, esquecer quem é Deus em nossa vida e esquecer aquilo que Deus considera certo. Ló tinha esquecido, ele estava já oferecendo as suas filhas. Quando você olha aqui no versículo 9, os homens não querem os homens da cidade. Ele fala: esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a nossa cidade, agora age como se fosse o nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Então você veja aqui que a cidade era totalmente distorcida, os princípios eles estavam totalmente errados, e a palavra de Deus nos fala que um clamor chegou a ela, chegou ao Senhor contra aquela cidade. E às vezes você pode se perguntar, mas aonde veio esse clamor que chegou a ela? E agora eu quero fazer uma pausa, a gente vai voltar aqui, e eu quero ler com vocês 2 Pedro. Capítulo 2.
A gente vai ler o versículo 6. 2 Pedro 2, versículo 6. Que diz o seguinte: mais tarde, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ele ser um homem justo. Então a própria Bíblia chama Ló de um homem justo. Afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele, Deus, é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Então nós vemos ali, agora a gente pode voltar para o Gênesis 19, nós vemos ali Pedro falando que Ló era um homem justo e ele era atormentado pela cidade. Então, dia e noite, ele clamava ao Senhor. E o clamor de Ló chegou aos ouvidos de Deus, ao ponto de Deus falar assim: eu vou destruir toda essa região. Não é só a cidade, vai ser Sodoma, vai ser Gomorra e as cidades vizinhas. Então, foi uma resposta de oração que nós vemos aqui. Então, quando Ló vê aqueles anjos, ele entende, chegou a resposta de oração de Deus. Chegou o momento aonde Deus vai mudar a nossa história. E por isso eu quero lembrar você que às vezes a gente passa por situações, mas a gente não pode deixar de clamar ao Senhor, porque vai chegar um momento onde a resposta de Deus vai vir em nossa direção. E nós vamos reconhecer a resposta de Deus à distância. E Ló aqui, então, ele vai falar para os noivos das suas filhas, porque ele é a autoridade da casa dele, ele vai levar todo mundo. E ele está pensando nas suas filhas: não, vamos trazer os noivos. Os noivos vão falar: não, ele está brincando. Porque às vezes as pessoas elas acham que a gente não é sério nas coisas. Então, versículo 15, no dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também a sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Meu Deus! Além dele clamar, dele sofrer, na hora que chega a resposta de Deus, ele fica com medo. E a gente vê que Deus manda os anjos pegarem eles pelas mãos. E os anjos pegam e falam: vem cá, você vai sim. Isso a Bíblia chama de misericórdia de Deus. Às vezes a gente passa por tanto tempo por uma aprovação, e a gente, quando está recebendo a resposta de Deus, a gente fica em dúvida: será que é, será que não é? E Deus te fala, Ele é misericordioso, Ele vai te puxar pela mão se for necessário. Mas Ele vai trazer uma resposta sobre a sua vida. Ele vai trazer uma libertação sobre a sua vida, uma liberação da parte dele. Quando eles estavam então em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Eu não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno, por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei o seu pedido. Não destruirei o vilarejo, mas vá logo. Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação.
Foi logo no nascer do dia. As pessoas provavelmente ainda estavam acordando quando Deus fez cair fogo do céu, enxofre do céu, e exterminou tudo que existia ali. E nós vemos antes, aqui alguns versículos antes, que o povo era mau, o povo era terrível. A gente vê, de certa forma, até a misericórdia de Deus, que a morte deles foi tão instantânea. Eles não sofreram, aparentemente. Mas a Bíblia vai nos falar agora o versículo seguinte, uma coisa triste. A mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás enquanto seguia e imediatamente se transformou numa coluna de sal, ou uma estátua de sal, dependendo da sua versão. E aqui, às vezes, a gente olha para esse versículo e fala, poxa, ela só olhou para trás. Tem até uma musiquinha, né, das 3 palavrinhas, né, que fala assim, da mulher de Ló, só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal, né? E a gente, às vezes, fica, poxa, coitada da mulher de Ló. Mas não, porque é a forma como está escrito aqui, no original diz, ela olhou com desejo para trás. Embora ela estava saindo, ela olhou com desejo, eu quero aquilo, com tristeza, eu estou deixando a minha casa, eu estou deixando os parentes, eu estou deixando essas pessoas, porque a mulher de Ló amava aquela situação. Ló tinha ele era atormentado, ele tinha um tormento interno pelas coisas que ele via, pela maldade, porque ele sabia que aquilo desagradava a Deus. Mas a sua esposa amava aquilo. Ela desejava aquilo, ela achava que aquilo era certo. Então, quando ela olha para trás, Deus também a faz perecer. E isso é muito triste. E agora, quando nós vamos adiante, quando nós vamos para Jesus, Jesus vai falar para nós o seguinte: lembrem-se da mulher de Ló. Ele não fala assim, lembre-se ele não chama nenhuma mulher e fala, lembre-se dessa pessoa. Ele vai falar de uma mulher que derrama o vaso de alabastro e fala, essa mulher será lembrada do que ela fez por toda a eternidade. Mas Jesus não vai falar de nenhuma mulher assim, lembre-se de tal pessoa, a não ser da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló, porque ela olhou para trás desejando aquilo que o mundo tinha a oferecer para ela. Desejando, querendo. Isso para nós serve de um alerta muito grande. Porque o mundo pode oferecer grandes coisas. E às vezes a gente está sendo provado pelo Senhor, mas nós não estamos passando por uma aflição. A gente percebe a aprovação de Deus na aflição. Mas existem momentos onde Deus está nos provando numa bonança. Onde nós estamos com as coisas dando tudo certo, mas ainda estamos sendo provados pelo Senhor. Para a mulher de Ló, estava tudo bem, as filhas estavam noivas, as filhas iam casar, ela estava se dando bem com as pessoas, aparentemente. Ela estava gostando, mas ali era uma provação de Deus. Como é que eu sei, então, quando eu estou sendo provado pelo Senhor numa bonança? Quando a bonança está me tirando da presença de Deus. Quando eu posso estar tudo bem, tudo está tranquilo, sem qualquer dificuldade, porém essa calmaria me tira da presença de Deus. Eu preciso tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Porque Deus, Ele não brinca de ser Deus. Deus, Ele não deixa a santidade dEle para trás. Nós cantamos aqui, né? Os anjos cantam santo, né? A criação canta santo, tu és santo para sempre. Nós declaramos isso. E a gente precisa entender que santo significa separado, significa incontaminado, incorruptível, algo que é puro. Deus é santo. E ele fala que ele importa que nós sejamos santos também. Sejais santos porque eu sou santo. Deus, ele espera de nós uma certa vida melhor, né? Uma certa postura melhor em relação às coisas do mundo. A Bíblia vai nos falar também que o coração de Deus, ele não se agrada quando nós começamos no arado e nós olhamos para trás. Quando a gente olha para as coisas que se passaram. Às vezes Deus nos tira de situações que nos afligiram e aí a gente está lá na frente bem, já estabelecido, já liberto daquilo, e a gente olha para trás e fala, nossa, eu era tão feliz naquela época. Fala, meu Deus! A gente nunca pode desprezar a bênção daquilo que Deus já nos deu.
desconsiderar que Deus nos tirou de um lamaçal, nos lavou, nos limpou, e a gente não pode olhar de volta para o lamaçal e falar, olha, é tão bom aquela época. Porque a gente pode virar uma esposa de Ló, a gente pode ser como a mulher de Ló e ser transformado numa estátua de sal espiritualmente. Ficar parado e a gente não crescer no conhecimento de Deus, não crescer na nossa vida, não crescer com os nossos familiares, não crescer em tudo aquilo que Deus tem para nós. Então esse é um alerta de Deus para nós. A essência de Deus é a fonte de tudo aquilo que nós temos. Abraão se contentou com o resto, porque ele sabia que se Deus estava com ele, o resto para os outros, para Abraão seria suficiente, melhor ainda do que tudo aquilo que ele não tinha. Porque a presença de Deus estava com ele. Amém?